Olá, Escola Municipal, professor Marcílio Fábio Angel, galerinha em especial, oitavo ano, disciplina matemática, professor Ailton. Vamos para mais uma correção de algumas das atividades que a gente postou. Vocês estão observando que durante a semana a gente está tendo 4 aulas de matemática comigo, e normalmente a gente está utilizando das 4 aulas, estamos utilizando 2 para fazer correção de atividades que nós postamos anteriormente. Então, à medida que isso for ocorrendo, o que é que você vai fazer? Dá uma pausazinha no vídeo, localiza a atividade que no caso a gente vai estar fazendo a correção, para que você possa acompanhar, digamos assim, perceber o que você errou e se gabaritou toda a atividade é excelente, tá certo? Uma excelente situação. Então, nossa atividade é a correção da atividade que relativa ao D29 números. Resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas, ok? Então, é um pouco longo, então vamos direto ao que realmente nos interessa. Bem, o que é que nós temos aí na nossa primeira questão? Vamos fazer juntos, tá? Normalmente a gente coloca algumas coisas já escritas, mas nessa atividade a gente vai procurar fazer junto. No caso, a gente bate na tecla, alguns acabam não assistindo os vídeos, então, para aqueles que estão assistindo a primeira vez, a gente está fazendo aqui com a caneta aqui, não é uma mesa digitalizadora, então, consequentemente, a gente tem uma certa dificuldade também numa caneta digital, evidente, né? Já que não é uma mesa digitalizadora. Então, consequentemente, é como se você estivesse fazendo uma coordenação motora. Mas o que realmente nos interessa é a solução da questão, e no caso dá para se compreender, digamos assim, a escrita, tá? Numa sala de aula temos 45 alunos, perfeito? Perfeito. Sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número de alunas? Eu quero o número de alunas, tá? Número de alunas e o total de alunos, tá? Preste atenção que é importante a gente entender essa situação, quem vem primeiro e quem vem depois, já que, consequentemente, eu quero uma razão. Se eu quero uma razão, é uma divisão. E eu quero a divisão de quem? Do número de alunos para o total de alunos. Aí eu te pergunto, qual é o número de alunas? São quantos alunos? São 45 alunos. Desses 45 alunos, são quantos homens? 10. Se eu tenho 45 pessoas e eu tenho 10 que são homens, quantas são mulheres? Evidente que nós teremos que são 35 são mulheres. 35 são mulheres. Se 35 são mulheres, então vai ficar o correspondente ao nosso numerador. E quem é que vai ficar o correspondente ao nosso denominador? O total de alunos. E qual é o total de alunos? No caso, 45. Aí, essa é a nossa razão. Como normalmente a gente tem que simplificar, então vamos dividir tanto o nosso numerador como o nosso denominador por 5. 35 dividido por 5, encontramos 7. 45 dividido para 5, encontramos 9. Já encontramos a nossa fração irredutível, não dá mais para simplificar, está aí o nosso resultado final. Perfeito? Belezinha? Então, eis aí a nossa primeira questão. Nossa segunda questão, o que é que nós temos na nossa segunda questão? Nós estamos pedindo para que você resolva cada uma dessas proporções. E o que é uma proporção, professor? É uma igualdade de razões, tá? Proporção será uma igualdade de razões. Eu tenho x sobre 5 igual 21 sobre 35. X está para 5, assim como 21 está para 35. É aquele famoso cruz credo. Professor, pois não. Eu posso tentar diminuir a minha numeração? Como assim, meu jovem? Eu posso tentar simplificar? Pode. Por exemplo, professor, o 21 e o 35. Eu posso dividir o 21 pelo 7, que, consequentemente, nós vamos ter x sobre 5, perfeito, igual
Simplificando 21 por 7, encontramos 3. Simplificando 35 por 7, encontramos 5. Ora, para que essa fração aqui seja igual a essa outra, esse x tem que ser igual a quanto? A 3. Simples assim, professor, simples assim. Não precisamos nem fazer aquele famoso cruzado, que a gente teria um pouco mais de trabalho. Ou então, ó, é só você fazer, ó, essa seguinte situação. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 para dar 35? 7. 7 vezes 5, 35. Então, consequentemente, como eu quero fazer a volta, sair do maior para o menor, então eu vou fazer agora uma divisão. Qual é o número que nós vamos dividir o 21 por 7? Quem é 21 dividido para 7? 3. Então, duas possibilidades de você resolver a mesma questão, fora aquela que a gente já visualizou na aula anterior, nas aulas anteriores, que é o famoso cruz credo. Idem para cá, pessoal. Idem para cá. Qual foi o número que nós vamos multiplicar por 10, que eu quero sair do menor para o maior? Qual o número que nós vamos multiplicar por 10 para dar 50? Esse número é o 5, porque 5 vezes 10 encontramos 50. Então, consequentemente, qual é o número que nós vamos multiplicar o 7? Esse número vai ser também 5. Que é o mesmo número que a gente fizer a multiplicação lá em cima, a gente tem que fazer essa multiplicação embaixo. Então, consequentemente, quem é o nosso resultado? Quem é 7 vezes 5? Nós vamos encontrar 35 maneiras práticas de tentarmos resolver essa nossa proporção. Espero que estejam entendendo. Perfeito? Beleza? Indo para a nossa próxima letra, nós temos aqui na nossa letra C, a gente já tem um pouquinho mais de trabalho. Mas também nós temos condição de simplificar. Temos, professor? Temos sim. Eu posso dividir, ó, pelo mesmo número aqui, ó, tá? A gente pode dividir por 7, tá? Poderia ser uma maneira de nós fazermos a divisão. Mas aqui vamos fazer diferente. Eu vou fazer o famoso cruz-credo, ok? No caso, nós temos os extremos igual ao produto dos meios. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, o nosso 7 aqui, vamos fazer agora diferente. Nosso 7, nós vamos multiplicar por x menos 3, ou melhor, menos 6. Procuro colocar entre parênteses, porque são dois termos. E este resultado ele tem que ser igual ao mesmo resultado do 1 vezes o 49. Legal? Legal, professor. Por enquanto, tudo bem. Então, fazendo essa distributiva, quem é 7 vezes x? Nós vamos obter 7x. Quem é 7 vezes menos 6? Menos 42. Fazendo nossa distributiva, nós vamos encontrar isso aí. Tudo isso aqui vai ser igual a 1 vezes 49. Quem é 1 vezes 49? O próprio 49. Temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Quem tem variável fica de um lado, 7x, perfeito? Isso aqui vai ser igual. Se está negativo, passou positivo. Então, 49 não altera o lado, permanece. A equaçãozinha do primeiro grau, lá do sétimo ano passado. Está negativo, passou positivo. Então, mais 49, ou melhor, mais 42, desculpa. 42 mais 49, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar 91. Tranquilo? Como eu quero encontrar o x isolado, vocês observam que eu deixei ele aqui sozinho, abandonado, então eu vou pegar esse 7 que estava com ele e vou dividir, vai passar dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, consequentemente, quem é o nosso x? Nosso x será o 91 dividido por 7. E o 91 dividido por 7, nós vamos encontrar como resposta o 13. Perfeito? 91 dividido para 7, encontramos 13. Está aí a nossa solução. O mesmo procedimento nós podemos fazer aqui. Mas aqui vamos tentar fazer de uma maneira simples. Como aqui eu tenho uma igualdade de frações, então eu posso simplificar o meu denominador aqui com o meu denominador aqui. Ó. Então, já cancelei esse zero. Aqui deste lado só sobrou quem? Só sobrou menos 21 sobre 3. Quem é 21 dividido para 3? Dá menos 7. Ah, professor, eu posso fazer assim? Pode sim. Então, lógico, você poderia proceder como nós fizemos agora na
do item C, o famoso cruz credo, e tentar resolver. Então, resumidamente, o que é que nós vamos obter depois de feito tudo isso? O meu 5x permanece, mais o meu 3, dividido por 1, que foi o que sobrou quando eu botei o zero, igual ao nosso menos 7. Professor, e cadê o 21? 21 eu dividi por 3. E quanto é 21 dividido para 3? 7. Como está menos, então menos 7. Aqui embaixo não sobrou nada, é como se tivesse sobrado o número 1. Aí o famoso cruz credo. Nós sabemos que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, quando eu pegar o meu 5x mais o meu 3 multiplicado por 1, dá ele mesmo, ele próprio. Quando eu pegar esse 1 e multiplicar pelo menos 7, vamos encontrar o próprio menos 7. Novamente, a equaçãozinha do primeiro grau, quem tem variável, ela vai permanecer aqui no primeiro membro, 5x, e vamos igualar ao menos 7. Esse 3 que estava no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro. E quando ele passa com o sinal trocado. Sinal do positivo, ele virou o quê? Virou negativo, tá certo? Sinalzinho aqui virou negativo. Então, diante disso, menos 3. Quando eu pegar o menos 3 com o menos 7, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter menos 10. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. E esse 5, professor, como é que ele estava lá? Estava multiplicando. Então, quando ele passou, do outro lado, ele passou como dividindo. Então, consequentemente, o nosso x vai ser igual a menos 10 dividido para 5, encontramos menos 2. Está aí a nossa solução para o nosso item D. Perfeito? Espero que esteja entendendo. Consequentemente, não entendeu da primeira, volta e tenta rever o vídeo novamente para que você possa entender. Tranquilo? Favorável? Indo já para a nossa próxima situação. O que é que nós temos aqui? Sabendo que x mais y é igual a 42, determine x e y na proporção de x sobre y igual a 5 nonos. Professor, oi, eu sei que isso aí envolve proporção, mas eu poderia resolver usando frações equivalentes? Como é que é? Poderia resolver usando frações equivalentes? Como assim, meu jovem? Ora, professor, prestai, estou prestando. Esse 5 nonos é a nossa fração dada, correto? Correto. Até o momento tudo ok. Beleza, então eu vou encontrar frações equivalentes. Como é que eu encontro frações equivalentes? No nosso numerador, a gente vai somando de 5 em 5. No nosso denominador, nós vamos somando de 9 em 9. Tá? Então, aqui eu vou obter 10, que eu somei mais 5, né? 5 mais 5, 10. E aqui embaixo nós obtivemos 18, ok? Que é 9 mais 9, 18. Vou somar mais 5. Então, do 10 somado com 5, eu obtive 15. Sim, professor, e eu vou estar somando isso aqui infinitamente. Calma, calma, relaxa. 18 somado com mais 9, encontramos o quê? 27. Vamos encontrar mais uma? Vamos. 15, quando eu somar mais 5, encontrei 20. 27, quando eu somar mais 9, encontrei 36. Professor, por favor, onde é que você vai parar? Eu vou parar quando o meu resultado de cima, que é o x com o resultado de y, tem que dar o quê? 42. Ah, professor, entendi. É isso mesmo? É. 10 mais 18. Deu 42? Não, deu não, professor. 20 mais 36. Deu 42? Não, professor, deu 56. Então, qual é aquele resultadozinho que vai dar 42? O 15 mais o 27. 15 mais 27, encontramos 42. Logo, a nossa fração, a nossa proporção desejada é 15 27 avos. Então, significa que o x ele vai estar valendo quanto? Ele vai estar valendo 15. E o nosso y ele vai estar valendo 27. Você pode estar utilizando esse procedimento, fica até bem mais fácil de você resolver a questão.
Perfeito? Belezinha? Bacana, né? Vamos para a nossa próxima questão. O que é que nós temos na próxima? Eu estou dizendo que um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 quilômetros em 2 horas. Qual é a velocidade média? Nós falamos de velocidade média, pessoal? Falamos sim, professor. Velocidade média, ela é o quê? Ela é uma razão. E ela é uma razão envolvendo quais grandezas? A grandeza da distância. Quanto é que é a distância aqui? A minha distância, ela envolve a grandeza da distância. Quanto é que é a distância? 120, ok? E quanto é o nosso tempo? O nosso tempo é o 2 horas. Então, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida, qual foi a distância percorrida? 120 quilômetros. E o tempo feito neste percurso, qual foi o tempo? 2 horas. Então, 120 dividido para 2, nós vamos encontrar o quê? 60. Então, significa que ele fez este percurso com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Perfeito? É essa a nossa nomenclatura da velocidade, 60 quilômetros por hora. Tranquilo? Bacana? Foi facinho essa daqui, né? Foi perfeita, realmente. Indo para a nossa próxima situação, sabendo que um terreno de 50 metros de largura e sua representação em um desenho é de 20 centímetros. Vamos fazer a leitura correta? Sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e sua representação é um desenho de 20 centímetros. Qual é a escala? O que é a escala, professor? Como é que nós vamos fazer para encontrar a escala? A escala vai ser a medida de quem? O desenho, medida do desenho sobre a medida real, tá? Medida do desenho sobre a medida do real, que é o famoso desenho sobre visão. Questãozinha de escala gosta de rolar no nosso querido Enem. Só está longe, professor. Desenho de desenho, desão de real, tá? Então, quem é a medida do teu desenho? 20. Qual é a medida do teu real? 50. Só que eu estou com um pequeno probleminha aqui. Qual é o problema, professor? Que uma unidade está em centímetro e a outra unidade está em metro. Nós vamos ter que transformar ou metro para centímetro ou centímetros para metro. Nós já vimos esse assunto também, então fica tranquilo, é mais fácil nós transformarmos o metro para centímetro. Então, transformando o metro para centímetro, continua o nosso 50, como nós vamos descer 2 degraus, então, consequentemente, a gente acrescenta 2 zeros. Então, nós vamos ter 50 metros, vamos obter 5.000 centímetros, perfeito? E teu centímetros aqui continua, correto? Ok, professor. E agora, é só simplificar. Corta o zero de cima com o zero de baixo. Sobrou 2 sobre 500. Simplificando por 2, fiquei com 1, que 2 dividido por 2 encontramos 1, e 500 dividido para 2 encontramos 250. Em outras palavras, professor, o que é que significa isso? Significa que se no desenho vale 1 centímetro, no real está valendo 250 centímetros, tá? Então, a escala é o nosso desenho sobre o nosso desenho. Tranquilo? Perfeito? Beleza? Novamente, não estiver entendendo, volta e tenta rever. Qualquer dúvida, entra em contato. Tranquilo? Favorável, né? O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala: cada 4 centímetros equivale a 4 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real? Também, pessoal, aqui você pode estar utilizando a tua regrinha, né? As grandezas aqui direto, onde aqui você tem o teu centímetro e aqui você tem a tua outra grandeza, que é o metro. Ele está dizendo que a
cada 4 centímetros equivale a 5 metros no real. E ele quer descobrir quando for 10 centímetros. Quando for 10 centímetros, quando é que vai estar valendo no real? Não faço a menor ideia, então eu posso estar chamando de x. Perfeito? Podemos estar chamando aqui de x. Consequentemente, o famoso cruz credo, extremos pelos meios, tá? 4 vezes x, vamos obter o quê? 4x. 10 vezes 5, vamos obter 50. E quando você dividir, que esse 4 está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele tem que passar dividindo. Nós vamos obter o nosso 50 dividido por 4. E quanto é 50 dividido para 4? Ah, professor, é a mesma coisa de pegarmos o 25 dividido para 2. Isso, você simplificou, né? Estou vendo a sua malandragem, né? Meu ilustríssimo, minha ilustríssima. Enquanto é 25 dividido para 2, nós vamos encontrar 12,5, tá? Então, essa é a nossa medida real, 12,5 metros, que corresponde à nossa letra B de bacana, tá? Beleza? Indo para a nossa próxima, o que é que nós temos aqui? Eu quero simplesmente que você me diga se a minha grandeza ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional. Diretamente, vamos lembrar, quando uma subir, se uma sobe, a grandeza sobe, a outra também tem que subir. Mas a minha grandeza ela pode descer, pode diminuir, então a outra também tem que diminuir. Quando é que ela vai ser inversa? Quando uma subir e a outra descer. Ou vice-versa. Uma desce e a outra sobe. Está no mesmo, tá? Então, se ela é diretamente proporcional, qualquer uma dessas duas situações. Se ela é inversamente proporcional, qualquer uma também dessas duas situações. Feito? Belezinha? Então, tranquilo. Então, a idade de uma pessoa e a massa de seu corpo, ou seja, são grandezas diretamente proporcional. Então, D de diretamente, perfeito? A distância de um carro com a distância que um carro a uma velocidade constante e o tempo de percurso. Cuidado, pessoal, aqui a velocidade ela vai continuar constante, ela não vai se alterar. Então, aqui são grandezas diretamente proporcional. Se a velocidade se alterasse, as grandezas seriam inversamente proporcional. Como assim? Como a velocidade ela não vai se alterar, quanto mais distante foi o seu percurso, mais tempo você vai levar. Quanto menos for o seu percurso, menor será o seu tempo de percurso. Agora, se essa velocidade se alterasse, consequentemente, quanto mais rápido, lógico, o teu tempo seria menor. Perfeito? Então, aqui nessa situação, elas são diretamente proporcional. Quantidade de pessoas para executar uma tarefa e o tempo para executá-la. Como até no nosso exemplozinho lá na explicação do assunto, você tem 10 pessoas para fazer uma reforma, aí, por exemplo, no Marcílio Rangel, você vai levar um certo tempo. Agora você tem 50 pessoas, consequentemente, esse tempo vai diminuir para fazermos essa reforma. Então, consequentemente, uma coisa aumentou e a outra diminuiu. Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Perfeito? Belezinha? A próxima. Bem, o que é que nós temos aqui? No rótulo de uma garrafa de suco concentrado há a seguinte informação: para cada suco concentrado, são necessários 5 medidas de água. E o que é que tu queres? Eu quero a razão. Razão de quem? Eu quero a razão da quantidade de suco concentrado. Qual é a quantidade de suco concentrado? Ó, para cada unidade de suco concentrado, ou seja, quantidade de água, 5 medidas de água. Então, a minha razão é muito simples, é
Basta nós pegarmos o 1, que é a quantidade de suco concentrado, e dividirmos por 5, que é a quantidade de água que nós devemos colocar. O quinto é a nossa razão, já encontrada a nossa primeira indagação. Aqui ele pede para a gente completar a nossa tabelinha, tá? Como é que ficaria a nossa tabelinha? Aqui suco concentrado e aqui a medida da água. Quando eu botei medida de uma de suco concentrado, eu tive que colocar 5 de água. Se eu colocar agora 2 de suco, então eu teria que colocar o quê? 10 de água. Ora, dobrou, não dobrou aqui também. Se eu colocar 3 de suco, opa, se triplicou, então triplica também. Então, aqui, 15. Só que agora eu fiz o inverso, ó. Eu tenho 30 de água. Quanto de suco concentrado eu vou ter? Pessoal, é só observar, ó. 15, 30, dobrou, certo? Do 15 para o 30, dobrou. Então, consequentemente, aqui também vai o quê? Dobrar. Então, este nosso valorzinho aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser 6. Outra maneira, ó, do 5 para o 30, qual foi o número que você multiplicou do 5 para chegar ao 30? 6. Então, qual é o número que você multiplicar por 1? Também 6. Vezes 1, encontramos 6. Ok? Nesse caso aqui não dobrou, né? Então, ficou um pouquinho mais complicado. Então, nós temos uma outra possibilidade, ó. Do 5 para o 65. Qual é o número que você vai multiplicar para encontrar este resultado? Só fica difícil desse jeito. Basta dividir, meu jovem. Ó, pega o 65 e divide para 5. Esse número que nós vamos encontrar é o número 13. Então, consequentemente, este 1, para obtermos esse resultado, ele também tem que ser multiplicado por 13. Quem é 13 vezes 1? É o próprio 13, né, professor? Exatamente. É o nosso próprio 13. Professor, mas aí foi confuso demais. Teria outra maneira não da gente entender? Tem, ó. Do 30 para o 65. Quem é o 65? Você vai observar que o 65 é o que? É o 60 mais o 5. Perfeito? Beleza. Concordo, professor. Por enquanto, tudo bem. Tudo na paz. Ora, do 30, o correspondente é o 6. Está aqui ele. O correspondente é o 6. Tá? Ou perdoe-me. Do 30, o correspondente é o 6. Como aqui é o dobro, então, consequentemente, não vai ser 30, né? Meu ilustríssimo Eliailton. Então, consequentemente, aqui vai ser o nosso 12, tá? Que é o dobro, né? Dobrou, 12. O correspondente é o 12. E quem é o correspondente aqui do 5? Ó, o 5 é o 1. Então, 5 é o 1, ok? Beleza? E quem é 12 mais 1? Encontramos 13. Sacaram a ideia? Beleza? Foi mais fácil assim. E um momento que vocês acharem mais conveniente, tá? A diversão é totalmente sua. Bem, vamos aqui, praticamente já finalizando aqui. Eu tenho 5 torneiras despejando 1.000 litros de água no reservatório. Se fosse 9 torneiras, pessoal, nós temos o quê? 5 torneiras. Elas despejam quanto? 1.000 litros. É como se nós tivéssemos cada torneira despejando o quê? 200 litros. Concorda? Concordo, professor. Logo, 9 torneiras vão despejar o quê? 1.800 litros. Entendi, não. Entendeu, não? Não, entendi, não, pessoal. Vou mentir. É como se você estivesse encontrando aqui o correspondente a uma torneira. 5 torneiras, 1.000 litros. Se eu tivesse uma torneira, tá? Você voltou, é como se estivesse dividindo por 5. Então, você vai voltar aqui, como se estivesse dividindo por 5. Perfeito? Então, uma torneira dá 200 litros. Se uma torneira despeja 200 litros, 9 torneiras, 9 vezes 200, 1.800. Belezinha? Ó. Pulou para o 9, multiplicou por 9. Pulou para o 9, ó, 200 para 1.800, multiplicou por 9. Então, tranquilo. Poderia colocar um xizinho aqui e fazer o famoso que escreve. Posso sim, mas aqui a gente quer facilidade, não quero
queremos dificuldade não, né? Exatamente, queremos tranquilidade, paz e amor. Bem, fechando aqui praticamente a nossa questãozinha, nós temos aqui a 10ª. Em uma fábrica são produzidas 5 peças de 40, a cada 40 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em torno da quantidade de segundos. Depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é. Vamos tentar aqui analisar da seguinte maneira. O nosso tempo aqui é em segundo, então vamos primeiramente transformar aqui em minuto. 120 minutos. 120 minutos corresponde ao quê? Ou, desculpa, 120 segundos corresponde ao quê? A 2 minutos. Perfeito? Corresponde a 2 minutos. Então, em 2 minutos, ele faz 15 peças. Então, 2 minutos corresponde a 15 peças. Logo, em 10 minutos, nós vamos ter o correspondente a quantas peças? Não sei, valor desconhecido, vou chamar de x. Do 2 para o 10, multiplicamos por 5. Então, do 5 para o x que queremos, também vamos multiplicar por 5. Então, quanto é esse 5 vezes esse 15? Nós vamos encontrar o quê? 75, a nossa resposta, tá? Então, aqui, ó, dos 2 para o 10, multiplicamos por 5. Então, aqui do outro lado também, nós vamos multiplicar por 5. Uma maneira para encontrarmos esse resultado. Lembre-se que aqui, ó, nós transformamos esse segundo em minuto, tá? Perfeito? Belezinha? Espero que estejam entendendo. E, por fim, não menos importante, a nossa última questãozinha, nós temos a seguinte situação: quantos quilogramas de sementes são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados, observando a recomendação de aplicar 1 quilograma a cada de semente por 16 metros quadrados de terreno. Então, basta você pegar o 240 e dividir por 16, já que é só 1 quilograma, então uma divisãozinha normal. Em outras palavras, como é que ficaria a nossa armação, professor? Ó, ficaria que 1 está o correspondente ao quê? Ao nosso 16. Consequentemente, o 240 estaria correspondendo ao quê? Estaria correspondendo ao nosso x, famoso 2 credo. Em outras palavras, para encontrarmos esse resultado, basta pegarmos o 240 e dividirmos por 16 e nós vamos obter 15 como resultado. Tranquilo? Certinho? Beleza? Então, essa é a nossa equaçãozinha dessa atividade. Espero que tenham entendido com clareza, tá bom? Abraços a todos. Valeu.